Por que dizem que só os chineses sabem do que os jogadores chineses realmente têm medo? 3 meses depois, você se tornou o dono de uma casa assombrada e descobriu que o mercado sobrenatural aqui é todo sobre sangue e violência. O terror ocidental se tornou o mainstream do mercado espiritual, mas você criou uma casa assombrada completamente diferente do ocidental. Você disse que não há motosserras e armas aqui. E há poucos fantasmas malignos aparecendo. Apenas um par de sapatos bordados antigos é suficiente. Os internautas zombaram depois de ouvir suas palavras. Todos pensaram que você estava falando bobagens. Então, quando você postou o pôster promocional da noiva fantasma, rapidamente atraiu um streamer para desafiar. Este streamer, que se autodenomina Irmão Zan, abriu a porta e entrou. Mas assim que ele entrou, ele sentiu uma atmosfera estranha. Por que a temperatura do ar-condicionado nesta sala está tão baixa? Está me deixando estranho. Ele não pôde deixar de olhar ao redor, querendo ver onde está a saída de ar. Mas no momento seguinte, ele não pôde deixar de tremer. O vento frio estava soprando nesta sala. A cena pode ser descrita como muito estranha. As paredes antigas estão cheias de texturas de madeira. Cooperar com esta cena pode ser dito que está no lugar. Uma série de moedas de cobre estão penduradas em fechaduras de ferro em ambos os lados como HU lã de apoio, revelando uma atmosfera sombria e fria. A sala estava cheia de dinheiro de papel, e até as paredes estavam cheias de seda branca. Isso é completamente diferente das cenas que ele tinha visto antes na casa assombrada. Há uma espécie de sabor indescritível e sensação sombria. Onde o irmão Zan já tinha visto tal cena, ele imediatamente engoliu em seco. Mas isso é na frente de seus fãs. Eu ainda estou transmitindo ao vivo. Eu não posso ser covarde. Então ele se animou. Continue caminhando em direção ao balcão. Seu ar-condicionado está ligado muito baixo. Estou com um pouco de frio. Você tocou seu nariz impotente. Desculpe, não temos ar-condicionado aqui. Irmão Zan ficou sem palavras quando ouviu isso. Como é possível que não haja ar-condicionado? Enganando fantasmas? Irmão Zan não estava com pressa para perguntar, mas começou a olhar espontaneamente os materiais no balcão. Então ele pegou um panfleto. Era o panfleto da noiva fantasma. Ele não pôde deixar de ler em voz baixa palavra por palavra. Então ele colocou na frente da câmera para exibir. Este casamento fantasma só muito interessante. Eu nunca vi essas coisas antes. Embora eu não saiba o que é isso, vamos brincar com isso. Irmão Zan vai mostrar a vocês. Falando, Irmão Zan virou a cabeça para olhar para você. Quanto custam os ingressos aqui? Me dê um. Você sorriu ligeiramente. 200 yuans por pessoa, sem barganha. O quê? 200? Chefe, você não está enganado, certo? Qual é o problema com sua cabeça de sangue? Eu nem sei o que é isso. Você se atreve a cobrar um preço tão alto? Você está com medo de ter clientes que retornam, certo? Irmão Zan não pôde deixar de reclamar. A barragem na sala de transmissão ao vivo também estava cheia de reclamações. Isso mesmo. Por mais que seja a melhor casa assombrada, esse é o preço. Não acho que valha tudo isso. Ele não estaria cobrando um preço exorbitante? Você naturalmente não consegue ver esses comentários na sala de transmissão. Mas mesmo que visse, não se importaria. Esse preço é definido pelo sistema. Está tudo escrito no material, preço fixo. Venian Zanje mais uma vez encarou a câmera e começou a falar. Já que viemos até aqui, eu disse que levaria vocês para dar uma olhada. Vamos nessa. Vamos explorar o que é essa besteira de terror chinês. Enquanto dizia isso, ele te encarou. Chefe, posso levar equipamentos de filmagem nessa casa assombrada? Pode. Garanto que ficará satisfeito. Você ainda está sorrindo. Ok. Me dê um ingresso. Dizendo isso, Anja escaneou o código QR e pagou sem hesitar. Então você leva Zanje para as profundezas da casa. Depois de abrir essa porta, atrás está o cenário real da noiva fantasma. Zanje está meio passo atrás de você. Ele mostrou a seus espectadores o pôster na parede. Tenho que dizer que esse pôster do sistema é realmente muito bonito, fazendo com que as pessoas não resistam a dar uma olhada mais de perto. Os espectadores da transmissão ao vivo estão um pouco impacientes. O número de pessoas está aumentando rapidamente. Todos estão pedindo para Zanje entrar logo. O número de pessoas está aumentando rapidamente. Todos estão insistindo para Zanje entrar logo. Zanje não se atreveu a demorar mais. Ele alcançou você, que estava esperando na frente, e entrou. Você naturalmente não o seguirá. Você apenas espera do lado de fora. Caso esse cara realmente desmaie de medo,
Você terá que chamar uma ambulância para ele. Olhando para o túnel escuro, Lange entrou com coragem. Não sei porquê, desde que entrou aqui, ele sente que a temperatura ficou mais baixa. Sempre sente um arrepio na espinha. Família. Esse ar-condicionado deles está realmente bem ajustado. Nesse calor. É tão fresco. Justamente quando Zanja está transmitindo ao vivo para a tela. Puf puf, as luzes na frente se acendem do nada, uma a uma, iluminando o pátio profundo. A história começa oficialmente. Zanja respira fundo. Continua andando para frente. Justamente nesse momento, um som vem de repente atrás dele. Jovem mestre, a hora auspiciosa chegou. Por favor, vá rapidamente ao salão nupcial para buscar a noiva. Zanja apenas ouviu uma voz feminina etérea vindo de trás dele, assustando-o e fazendo-o tremer. Ele virou a cabeça bruscamente e viu uma mulher vestida com trajes de criada antigos. Com um blues nas bochechas e rosto pálido, ela carregava uma lamparina branca e sombria, aparecendo atrás dele. Embora ele soubesse que isso provavelmente era um tipo de ambiente de roleplay. Mas Zanja não conseguia reunir coragem, apenas disse hesitantemente, ok. Então, seguindo a criada que flutuava, ele atravessou o corredor. Nesta mansão profunda, não se podia ver o fim, e por toda parte havia luzes brancas e sombrias. Refletindo a luz amarelada, era indescritivelmente sinistra. Zanja estava com tanto medo que suas pernas tremiam. Ele só se atreveu a baixar a cabeça para caminhar. No entanto, se não olhasse, tudo bem, mas quando olhou, tomou um susto. Como poderia essa criada não ter pés? Sua câmera também abaixou um pouco. Por um momento, na transmissão ao vivo. Foi um caos total. Rápido, olhem! Vocês viram agora? Essa mulher não tem pés. E eu acho que ela se parece com um daqueles bonecos de papel, aqueles bonecos de papel usados em funerais. Ela veio flutuando? Que emocionante! Só essa abertura já me deu uma sensação ótima. Estou até um pouco ansioso. Nunca tinha visto algo assim antes. A sensação é muito boa. Vamos dar mais uma olhada. Talvez eu tenha a chance de ir brincar também. Zanja estava tremendo de medo. Olhando para os comentários na sala de transmissão ao vivo, ele se sentiu um pouco melhor. Ainda bem que ele entrou com o equipamento de transmissão ao vivo, então não estava totalmente sozinho. No entanto, ele podia sentir que as roupas em suas costas estavam completamente encharcadas. Zanja seguiu em frente atordoado e apático. O canto de seus olhos varreu as paredes de ambos os lados, vendo que as paredes estavam cobertas de papel branco e fitas brancas penduradas por toda a parte. De repente, isso fez pensar em funerais antigos. Mas então ele pensou novamente, algo parecia um pouco errado. Agora há pouco, essa criada claramente disse que a hora auspiciosa havia chegado e que ele deveria ir ao salão nupcial para buscar a noiva. Tudo soava como se fosse se casar, o que contrastava fortemente com a cena diante dele. O casamento não deveria ser vermelho? Enquanto Zanja estava preocupado, a criada levou Zanja. Ele já havia passado por um corredor após o outro. O canto dos olhos de Zanja ocasionalmente via pessoas andando em ambos os lados. Parece que ainda consigo ouvir seus sussurros. A garota da família Liu é tão trágica. É a Xi. O jovem mestre chegou. É melhor calar a boca rapidamente e então desaparecer. Embora Zanja estivesse curioso sobre quem era essa garota da família Liu, ele sentia que cada dia demorava uma eternidade. Ele também não pensou muito sobre como esta casa era tão grande e quanto tempo demoraria para chegar ao local. Pode-se dizer que durante todo esse caminho, ela foi bastante honesta, cumprindo fielmente seu papel. Como uma câmera, ela nem disse uma palavra, apenas filmando silenciosamente a cena ao redor. Você está constantemente prestando atenção à situação da outra pessoa do lado de fora. Você não está apenas olhando para a imagem na câmera. Você até pegou seu celular e encontrou a transmissão ao vivo da outra pessoa. A sala de transmissão ao vivo pode ser descrita como extraordinariamente animada. O número de pessoas está aumentando rapidamente, mas agora todos estão reclamando. Apresentador, diga alguma coisa. Por que o apresentador não fala? Parece que estou assistindo a um filme de terror. O apresentador deve estar assustado demais para falar. Apresentador, interaja conosco rapidamente. Se você não falar, vou pensar que algo aconteceu com você. No entanto, neste momento, Zanja não é que não queira falar. Mas ele simplesmente não se atreve a falar, ou ele já está todo rígido e incapaz de falar. Não sei porquê, no cenário desta casa assombrada, ainda ocasionalmente
O som de pássaros cantando torna toda a cena particularmente realista e ainda mais assustadora. Toda vez que um som de pássaro toca, ele estremece nas costas. Ele está apenas parado lá, estupidamente. Não sei quanto tempo ele caminhou. O jovem mestre terminou de se lavar, por favor. A empregada virou-se e olhou para ele com um sorriso, mas aquele rosto pálido, sob a luz da lanterna, parecia particularmente assustador, especialmente porque ele também curvou os cantos da boca, revelando um sorriso rígido, assustando Zangief, que acenou com a cabeça repetidamente. Ok, não me siga. Eu vou entrar agora. Zangief se virou e se atreveu a olhar para cima. Neste momento, ele já havia chegado em frente a um salão. Paredes altas. Um canto de beiral voador parece uma arquitetura antiga à primeira vista. Quando o vento sopra, lanternas brancas sobre os beirais e dinheiro de papel no chão voam aleatoriamente. Zangief não pôde deixar de engolir em seco. Ele secretamente virou a cabeça para ver se a empregada ainda estava lá, mas ela ainda estava parada lá, olhando para ele com um sorriso. Jovem mestre, se você continuar se despindo assim, está quase na hora. O mestre e a senhora devem estar esperando ansiosamente. A voz lenta do outro lado soou. Zangief realmente ouviu um traço de ameaça na voz do outro. Que tipo de casa mal-assombrada Zangief não visitou? Não importa o quão assustador possa ser, tudo é falso. Então, ele cerrou os dentes. Ele entrou no saguão na frente dele. O público na transmissão ao vivo naturalmente viu esta cena e não pôde deixar de explodir. Mãe, essa criada é tão assustadora. E ele ainda está sorrindo. Família, mandem mais comentários. Estou com medo. A área aqui dentro não é pequena. O cenário também é realista o suficiente. Parece que realmente vale a pena. Vou esperar que Zangief explore mais. Vendo o público na transmissão ao vivo ficando interessado e o número de pessoas aumentando. Você não pode deixar de sorrir. É este o efeito que você deseja. Agora você está ainda mais ansioso. Qual será a reação do público ao ver a cena no saguão? Você deve saber que isso ainda é só um aperitivo. Ainda não chegou à parte principal. Zangief cerrou os dentes e entrou, sem ousar olhar para cima. Ele também podia sentir que a luz aqui era obviamente mais brilhante do que do lado de fora, mas havia uma sensação de branco pálido. Nier, você chegou. Bem neste momento. Uma voz masculina baixa soou, soando como um homem de meia idade. Zangief instintivamente olhou para cima. Ele só viu duas pessoas sentadas no saguão, um homem e uma mulher, ambos parecendo pessoas de meia idade, mas muito distantes. Seus rostos pareciam vagos. Ele podia sentir os olhares das duas pessoas caindo sobre ele, fazendo as pessoas sentirem um calafrio na espinha. Viviemos. Zangief disse gaguejando. Espere um pouco. A esposa da nossa família lhe virá em breve. A voz do homem soou novamente. Zangief está realmente atordoado. A cena à sua frente é branca e pálida, obviamente mais como um salão funerário. Não parece nada com um casamento. Além disso, quem se casa à noite? Não seria um casamento fantasma? Pensando nisso, Zangief ficou arrepiado. A mulher no saguão falou. Este sobrenome Liu, ele concordou em casar sua filha. Por que está demorando tanto para o horário auspicioso? Acalme-se, senhora. Você também sabe. Esta série de palavras pode ser dita como uma explosão de informações. Juntamente com as palavras da pessoa no corredor antes, Zangief imediatamente entendeu. Aparentemente, ele está se casando com a filha da família Liu, mas pela entonação dos dois, algo está muito estranho. O chat já está em polvorosa. Quem se casa a essa hora da noite? Por que o tom deles é tão estranho? Parece que a garota não está muito disposta. E esse cenário? Casamentos não deveriam ser todos vermelhos e festivos? Isso seria um casamento fantasma? Acho que o comentário acima acertou em cheio. Vocês viram? Há fotos em preto e branco no altar. De que época é isso? República da China? Zangief está esperando no salão. Ele não pôde deixar de olhar para o chat. Sua respiração ficou muito ofegante, e ele sentiu que os dias estavam passando muito lentamente. Nunca o tempo passou tão devagar como agora. E foi nesse momento que um lamento repentino veio de fora, como um trovão explodindo nos ouvidos de Zangief, gelando sua alma. Ele não pôde deixar de tremer e se virar, e viu um grupo de pessoas entrando em procissão. Seguindo a extravagante Meipo, estava uma garota pequena, vestindo um vestido de noiva vermelho, coberta com um véu vermelho e cheia de pulseiras de ouro. Sob a liderança de Meipo, ela cruzou o alto limiar e entrou. Zangief não pôde deixar de fantasiar.
Ela deve ser uma beleza. Estou prestes a me casar com essa beleza? Embora ela esteja vestida extravagantemente. Zhang perdeu todos os seus pensamentos quando viu a mão pálida e assustada dela. Ele teve que admitir que a maquiagem da casa assombrada era perfeita, até os acessórios eram autênticos. As pulseiras de ouro refletiam uma luz fria e assustadora sob a luz, o que era excepcionalmente deslumbrante. Então, um monte de gente entrou, presumivelmente a comitiva de boas-vindas, e então, uma grande quantidade de dinheiro de papel branco foi jogada, flutuando por toda a parte. Foi nesse momento que o chat na transmissão ao vivo ficou lotado. O dono gastou muito dinheiro nisso. Não sei quantos atores foram contratados. Isso é um casamento fantasma, com certeza. Até a noiva chegou. E devo dizer, aquele grito que ela deu me deu arrepios. Neste exato momento, você está assistindo com grande prazer do lado de fora. Na verdade, nem você experimentou a situação lá dentro. E agora você está assistindo outra pessoa sofrer, a experiência é incrível. Já que você veio. Então vamos começar, não percam, é quando a noiva se aproxima de Zhang. O mestre no salão diz tal frase, e as pessoas abaixo imediatamente entendem. Chegou a tempo, reverencie o céu e a terra. Onde Zhang já viu tal cena? Por um momento, ele ficou paralisado no lugar, vendo a noiva se virar lentamente. De frente para a escuridão lá fora, Zhang percebeu, e neste momento, os olhos de todos estavam focados nele, até mesmo aqueles atrás. Criados que pareciam figuras de papel estavam olhando para ele. Por um momento, ele sentiu que quase não conseguia respirar, então ele rapidamente se virou às pressas e se ajoelhou com a noiva para reverenciar o céu e a terra. Em seguida, depois que os dois terminaram de reverenciar o céu e a terra, viraram-se e continuaram a reverenciar os pais. Finalmente, quando chegou a hora de marido e mulher se reverenciarem, Zhang respirou fundo. Ele se curvou, pensando um pouco nervoso e animado. Não vai realmente ter que entrar na câmara nupcial, certo? Só de olhar para as mãos desta atriz, sei que ela deve ser uma beleza. Se realmente entrarmos na câmara nupcial, seria muito barato para esse garoto. O que vocês fazem na câmara nupcial nesta casa assombrada? Não haverá nenhum conteúdo que não possa ser visto, certo? O que vocês estão pensando lá em cima? Isso é uma casa assombrada. Aposto que pode haver algo grande mais tarde, só que, até agora eu nem vi um fantasma. As pessoas no bate-papo estavam discutindo entrar na câmara nupcial. Finalmente, a pessoa que estava gritando ao lado gritou esta frase. Zhang não pôde deixar de esperar secretamente e aproximou sua câmera, dizendo: Estamos entrando na câmara nupcial. Pessoal, aproveitem também a alegria. Mais tarde, vou dar uma boa olhada para vocês, para ver se a noiva é realmente uma beleza. Enquanto falava, ela não pôde deixar de rir. Você também riu. Esse cara realmente não sabe o quão alto o céu é e quão grossa é a terra. O que aconteceu agora foi apenas um aperitivo. Em breve, ele terá uma grande surpresa. Espero que ele ainda consiga rir nessa hora. Pensando assim, ele tomou um gole de chá e continuou assistindo. Logo, alguém os guiou para trás. Embora Zhang estivesse ansioso, ele só podia seguir os passos miúdos da noiva para frente. Afinal, ele não podia deixar o personagem-chave ali. Foi quando eles chegaram a uma sala no fundo. O servo carregando a lanterna branca disse: Está ficando tarde, jovem mestre, é melhor entrar na câmara nupcial o mais rápido possível. Esta serva está se despedindo. Enquanto falava, ele mostrou um sorriso rígido e se virou para sair. Nesse momento, apenas Zhang e a noiva restavam no pátio. Moça, moça. A noiva não respondeu nem falou, e a atmosfera ficou silenciosa por um momento. Zhang olhou para a noiva parada, sem reação, então simplesmente caminhou até a porta e abriu. Muitas luzes ardiam lá dentro, dando a todo o cômodo um brilho amarelado e pálido. Mas Zhang não se importava com isso naquele momento, ele só se importava em entrar no quarto nupcial. Ele se virou para olhar a noiva, que já o havia seguido. Sobre isso, Zhang pode-se dizer que estava muito satisfeito. Afinal, ele estava solteiro há mais de 20 anos. Ele nunca pensou que um dia ele ainda poderia experimentar o sabor do casamento em uma casa mal assombrada. Pensando nisso, ele sentiu que esses 200 yuans valeram a pena. Que barato para esse garoto! Eu não esperava que fosse de verdade. Espere e veja, sinto que as coisas não serão tão simples. Se experimentar o casamento custasse apenas 200 yuans, eu também estaria disposto a me casar uma vez. Transmissor, publique o endereço rapidamente.
Eu também quero ir e experimentar. Dinheiro não é problema. Olhando para os comentários na sala de transmissão ao vivo, você está um pouco impotente. De repente, você pensou em um velho ditado. Morrer sob uma peônia é romântico mesmo sendo um fantasma. No entanto, foi nesse momento que Zange entrou finalmente no quarto coberto por cortinas brancas. Ele não pôde evitar engolir em seco. Pode-se dizer que ele estava extremamente animado. Então ele abriu as cortinas de repente, e então, ele ficou imediatamente estupefato. Ele estava errado. Ele não deveria ter qualquer expectativa nesse sentido da casa mal assombrada. Atrás das cortinas brancas, o que o esperava não era uma cama grande, mas um caixão. Nesse momento, a tampa do caixão também estava colocada de lado, apenas esperando que ele se juntasse conscientemente. Zange estava estupefato. Chefe, você não pode ser uma pessoa decente? A sala de bate-papo foi instantaneamente preenchida com uma atmosfera alegre. Eu sabia. Veja como você estava orgulhoso agora. Você está colhendo o que plantou. Este é o fim de ver a beleza e esquecer a retidão. Eu gosto de ver o apresentador sendo humilhado. Chefe, dê ao apresentador mais alguns, eu pago. Foi enquanto Zange hesitava se deveria se deitar ou não, que uma voz etérea veio de lá, soando particularmente assustador na sala vazia. Marido, o que você está esperando? Vamos para o quarto nupcial. Dizendo isso, a noiva virou a cabeça coberta com um véu. Mesmo através de um pedaço de tecido, ainda era possível sentir aquele olhar assustador. O chat também começou a incentivar freneticamente, e até mesmo alguém começou a enviar aviões para ele. Zange não se importava em agradecer aos apoiadores nesse momento, seus pensamentos. Já que vamos explorar hoje, então eu definitivamente farei tudo o que for preciso. Pessoal, coraçõezinhos. Zange, eu vou levar vocês para o quarto nupcial agora mesmo. Dizendo isso, Zange deu um grande passo à frente e se deitou no caixão. Logo, a noiva também se deitou. Zange olhou para a noiva ao lado. Estava se preparando para tirar o véu dela para dar uma olhada, quando no momento seguinte, todas as velas da sala se apagaram completamente, de repente, envolto em uma escuridão, onde você não conseguia ver seus próprios dedos. Zange já estava arrepiado, e então de repente aconteceu algo assim. E ele gritou diretamente. Diante de tal situação, a transmissão ao vivo ferveu instantaneamente. Ha ha ha, o streamer deve ter se borrado de medo. Isso é muito realista. Eu mesmo levei um susto agora há pouco. Não sei como o dono desta casa mal assombrada conseguiu apagar todas as velas de uma vez. Zange abriu a lanterna do celular apressadamente, o que o fez se sentir um pouco mais à vontade. No entanto, o tempo passou segundo a segundo. Ele sempre sentiu que a sala estava silenciosa, com uma estranheza indescritível. Embora houvesse uma pessoa viva deitada ao lado dele, ele sempre sentiu que havia algo estranho. Certo, ele sabia o que era estranho. Ele não conseguia ouvir o som da respiração. Como isso é possível? Os atores da casa mal assombrada estão interpretando fantasmas. Mas no final das contas, também são pessoas vivas. É impossível não conseguir ouvir nem mesmo o som da respiração. Isso é muito estranho. Zange não pôde deixar de se consolar. Não tem problema. No final das contas, esse tipo de lugar é apenas um jogo de roleplay. É tudo falso. Zange ouviu o som de sua própria respiração. E a pessoa ao lado dele não tinha nem altos nem baixos, nem qualquer movimento. O tempo passou segundo a segundo assim. Ele sentiu como se formigas estivessem rastejando por todo o seu corpo, o que pode ser considerado bastante desconfortável. Zange só tem um pensamento agora. Este ator é muito dedicado. Ele não pôde deixar de admirar um pouco. Então, Zange, que estava entediado, ocioso e com medo, começou a fazer média. Moça, por que você não está falando? Moça, quanto é o seu salário por mês? A atuação é bem convincente. Por que não trabalha comigo? Quanto seu chefe te paga? Eu te dou o dobro. Justamente quando Zange estava tentando se aproximar, uma brisa fria soprou. Não se sabe de onde veio, mas de repente levantou o véu da noiva. Zange, vendo a cena diante de seus olhos, gritou e desmaiou, revirando os olhos. E na última imagem capturada pelo celular caindo, aquele ao lado não era uma pessoa, mas sim um esqueleto branco. Aquelas ossadas pálidas eram incrivelmente realistas. A live explodiu de novo. Meu Deus! Vocês viram o que aconteceu agora? Vi. Era um esqueleto. Esse ator é muito rápido. Quando foi que ele trocou? Nem percebi.
É como mágica. Se eu estivesse naquele ambiente, também morreria de medo. Onde está Zangief? Por que a tela ficou preta? Apresentador, aparece. Acho que ele desmaiou de medo. Nenhuma reação. De repente, todos da live começaram a chamar por Zangief, mas não obtiveram resposta. E você, olhando para o monitor, sabe muito bem que Zangief desmaiou de medo. Nesse momento, ele ainda está deitado ao lado do depósito. Você suspira, impotente. Esse apresentador falava tão bonito, achei que fosse corajoso. Mas era só isso? Que decepção! Desse jeito, terei um pouco mais de trabalho. Pelo menos tenho que tirar ele de lá. Você vai direto para a sua casa assombrada, aproveitando as câmeras de segurança e um certo conhecimento da casa. Rapidamente encontrou onde Zangief estava. Tenho que admitir, a casa assombrada criada pelo sistema é bem grande. Você até demorou um pouco para chegar. Entrou no quarto com a lanterna e logo encontrou Zangief, inconsciente, dentro do caixão. Você levantou as pálpebras dele e começou a apertar o ponto de acupuntura entre o nariz e o lábio superior. Depois de um tempo, dava para ver os olhos de Zangief se mexendo por baixo das pálpebras. Parece que está reagindo. Você continua apertando o ponto de acupuntura sem piedade. Logo, Zangief finalmente acordou. Assim que abriu os olhos. Te assustou. Me tire daqui. Não quero mais brincar. Eu não vou mais brincar. Desse jeito vou acabar morrendo. É muito assustador. A voz de Zangief já estava quase chorando. Você não sabia se ria ou chorava. Depois de ouvir Zangief antes de vir, pensava que ele era muito corajoso. Inesperadamente, depois de um grito alto, Zangief se acalmou um pouco. Olhando com atenção, o jovem à sua frente não era outro senão o dono da casa assombrada. Sentindo que havia encontrado uma tábua de salvação, agarrou seu braço diretamente. Eu não vou mais brincar, eu não vou mais brincar. Me tire daqui, se acalme. Você o agarrou com a luz tremendo para cima e para baixo. Então, você levantou Zangief lentamente. As pernas de Zangief estavam tremendo, mas ele não se esqueceu de pegar seu equipamento. Foi nesse momento que ele de repente sentiu algo atrás dele. Frio e extremamente desconfortável. Zangief instintivamente virou a cabeça e olhou. No momento seguinte, ele se deparou com um rosto pálido e olhos escuros. Olhando fixamente. Fantasma. E então Zangief simplesmente revirou os olhos. Inconsciente. Você estava impotente. A pessoa simplesmente caiu em seus braços. Você tem que admitir, como streamer, a capacidade de resistência desse cara é muito baixa. Você colocou a pessoa no chão e olhou para o equipamento que ele havia derrubado, que ainda não havia sido desligado. Você pensou por um momento, seria bom usá-lo para fazer propaganda para si mesmo. Então, você pegou o equipamento de transmissão ao vivo diretamente. Enfrentou seu rosto delicado e exibiu um sorriso profissional. Pessoal, o que acham da nossa casa assombrada? Se estiverem interessados em experimentar, procurem pela nossa casa assombrada aterrorizante. O endereço é... Por um momento, a sala de transmissão ao vivo foi inundada de mensagens novamente. Você é demais, chefe. Você é muito desumano. Não bastasse essa casa assombrada ser tão assustadora, o streamer até desmaiou. O chefe ainda tem tempo para fazer propaganda? Seja uma pessoa. Eu também tenho que admitir. Já visitei tantas casas assombradas, a do chefe realmente é especial, muito assustadora. A qualidade desta casa assombrada é realmente muito alta, com certeza irei prestigiar quando tiver tempo. Depois de desligar o equipamento, você continuou tentando beliscar o filtro da pessoa, mas desta vez não houve nenhuma reação. Não importa o quanto você se esforçasse. A pessoa não se mexeu de jeito nenhum. Sem saída, você teve que ligar para a emergência. O profissional deve ser deixado para o profissional fazer. Olá, é do Hospital Nanshin? O público na sala de transmissão ao vivo ficou chocado novamente. Todos ouviram claramente. O chefe definitivamente discou para o hospital. Tão cruel? Jogar em uma casa assombrada realmente mandou o streamer direto para o hospital? Aquela sala de transmissão ao vivo entrou em ebulição novamente, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas não se divertiram o suficiente. Por que Zangief não jogou até o final? Muitas partes desta casa assombrada não foram descobertas. Todos estão um pouco insatisfeitos. Zangief foi para o hospital assim. Eu vejo que é. Temo que não seja possível por um tempo. Esse garoto ainda estava se exibindo ali antes, tão rápido que as pessoas foram para o hospital. Eu ainda não me diverti o suficiente. O streamer não aguenta mais. Família. Há algum streamer por perto em Nanshin?
Você encontra alguém para tentar novamente? O burro ao lado também é especializado em explorar lojas. Eu me lembro que ele também está em Nanshin. Vamos lá. Enquanto o público na sala de transmissão ao vivo mudava seus objetivos, uma ambulância. Pode-se dizer que chegou rapidamente à sua casa assombrada. Espere que a equipe médica. Quando eles saíram do carro, eles imediatamente viram Zange que você puxou. Como de costume, é preciso perguntar sobre a situação. O que aconteceu com essa pessoa? Qual é a situação? Você sorri, jogando em uma casa assombrada. Desmaiou de medo. A equipe médica instantaneamente revelou uma expressão inacreditável. Desmaiou de medo jogando em uma casa assombrada? Você acenou com a cabeça, com uma expressão de que era assim. A equipe médica no carro se entreolhou por um momento, todos de seus rostos. Viram expressões complexas. Então eles colocaram Zange na ambulância. O sentimento deles era ultrajante, muito ultrajante. E você naturalmente estava. Depois de mandar Zange embora, voltou para sua casa assombrada e começou a assistir a transmissão ao vivo alegremente. Do outro lado, na sala de transmissão ao vivo do streamer Erv, eu não sei porquê. O número de pessoas de repente subiu rapidamente. Erv não se importou no começo. Ele está explorando um casarão abandonado temático de casa assombrada lá fora. Família, hoje eu vou levar vocês para dar uma olhada nesta velha casa. O que o burro joga é real. Hoje eu vou levar vocês para dar uma olhada nesta velha casa. O que o burro joga é real. Assim que ele se preparava para entrar na casa assombrada, seu celular tocou com uma notificação. Alguém tinha lhe enviado 10 aviões de presente. E o G ficou chocado. Quem seria esse magnata? Que generosidade! Então, Liamen agradeceu para a câmera. E nesse momento, o chat da live começou a bombar com mensagens. E o G, aquela casa assombrada de Nanshin é bem assustadora. Vai lá explorar. É isso mesmo. Eu vi com meus próprios olhos agora mesmo. O Zange do lado desmaiou de medo. Eu vim da live do Zange. Posso garantir que ele está falando a verdade. Te dou 10 aviões de presente. Não pedimos nada em troca, só queremos que você vá dar uma olhada na casa assombrada de Nanshin. Erlu acha que a casa assombrada de Nanshin. Esse nome me parece familiar. Então, ele começou a pensar. Um momento depois, ele de repente percebeu. Ele já tinha ido a essa casa assombrada. Era muito chata. Não tinha graça nenhuma. Mas, já que todo mundo está pedindo tanto, então ele com certeza vai colocar a satisfação de todos em primeiro lugar. Então, ele disse para a tela, essa casa assombrada de Nanshin. Eu já fui antes, é muito normal. Não sei como aquele inútil do Xiao Zhan conseguiu desmaiar naquele lugar de quinta. E o G aqui já viajou muito. Já vi muitas casas assombradas. Vamos lá, hoje vamos dar uma lição no chefe. Logo, esse streamer que se auto-intitula Yuge chegou em frente à casa assombrada. Então, ele abriu a porta e entrou com passos largos. Mas, assim que entrou, ele sentiu uma aura sinistra. Um arrepio percorreu suas costas. Em pleno verão, ele sentiu um frio inexplicável. Somado ao dinheiro de papel e banners brancos por toda a casa, como uma casa assombrada. Estava muito bem feita, até demais. Então, respirando fundo, ele foi direto para o balcão. Chefe, ouvi dizer que o Zange é do lado. Desmaiou de medo aqui. É verdade? Você está falando daquele cliente que acabou de chegar? Acabei de chamar uma ambulância para levá-lo embora. Você sorri levemente. Ao ouvir isso, Yuge ficou meio bobo. Ele pensou que era exagero, mas vendo você assim, parece ser verdade. Então, Yuge pegou diretamente o folheto de propaganda na mesa. Dá para ver que é realmente assustador, sobre um casamento fantasma com uma noiva. Interessante. Yuge não resiste em continuar assistindo, após entender o contexto da história. Ele se sentiu um pouco arrepiado. Ele não imaginava que a história de fundo seria tão escandalosa. Veja, eles mataram uma jovem. Só para arranjar uma esposa para um morto. Só de ouvir já dá calafrios. Essa casa assombrada é realmente diferente das outras. Não é só a decoração, o conteúdo também foi bastante modificado. Me vê um ingresso. Quanto é por pessoa? 200, sem desconto, você diz calmamente. 200? E o G arregala os olhos. Que preço ousado! 200 por pessoa? É um assalto. Mas já que prometi. E a audiência da live está esperando, tenho que entrar, apesar do preço ser bem salgado. Mas ao pensar na promessa da live, de um aviãozinho para ele rapidamente escaneia e paga. Então, sob sua liderança,
Ele entra na casa assombrada, abrindo a cortina. Yuji entrou no corredor escuro. Não há um pingo de luz aqui. Mas no instante seguinte, várias luzes se acendem de repente. Eram velas brancas. A luz amarelada traz consigo uma cor pálida. Só a atmosfera já é incrível. Uau, isso parece real. Neste momento, Yuji ainda não está levando a sério a casa assombrada. Ele acha que é apenas mais um truque. Ele já viu muitos desses truques, então não se importa. Apenas continua andando. Logo ele chega ao momento em que a história começa. Jovem mestre, uma voz fantasmagórica. De repente soa atrás de Yuji, assustando-o. Ele se vira e vê a criada olhando fixamente para ele, com uma lanterna de papel pálido na mão, iluminando seu rosto pálido com luz. Muito assustador. Yuji fica com os dentes tremendo. A maquiagem do ator é realmente como os bonecos de papel que ele via no interior. Já que a hora auspiciosa chegou, por favor, vá rapidamente para o salão nupcial para receber a noiva. Dizendo isso, a criada se vira e vai para o corredor. Yuji engole em seco e só consegue seguir. O pátio está escuro, mas ainda é possível ver o contorno imponente. Há lanternas pálidas por toda parte, balançando com o vento, e também o dinheiro de papel no chão. Pode-se dizer que Yuji se sente agora como se estivesse em um funeral. Comparado com o Zanji anterior, Yuji é um pouco mais corajoso. Ele não pôde deixar de olhar em volta, naturalmente notando as figuras sob o claustro, que sussurravam. Tudo entrou em seus ouvidos, fazendo pensar se a garota da família Liu não seria a protagonista desta história. E não sei por que, a barragem de comentários estava lembrando de olhar para baixo. Olhar para baixo, então olhe para baixo. Sem conseguir fazer nada, pensando assim, Yuji retirou o olhar do claustro lateral. Olhou na direção de seus pés. Se não olhasse, tudo bem, mas assim que olhou, levou um susto. A criada na frente dele estava realmente pendurada no ar, sem pés debaixo da saia vazia. Yuji ficou tão assustado que engasgou. Onde ele já tinha visto tal cena? Ao olhar para o lado, as figuras sob aqueles claustros já haviam desaparecido. Olhando para as costas rígidas da criada, Yuji agora só tem uma ideia em mente. Ele só quer fugir. Que descuido, que descuido. Ele nunca pensou que encontraria tal cena. Esta casa assombrada não era um lixo antes? Como poderia ter se tornado assim? Se não fosse pela promessa de Wang Yu de um avião, ele já teria fugido. Fugindo a toda velocidade, sem nem olhar para trás. Foi justamente quando ele estava parado ali atordoado, que a criada virou a cabeça e olhou para ele. Jovem mestre, por que você não está indo? O mestre e a senhora ainda estão esperando. Enquanto dizia isso, abriu a boca e mostrou a ele um sorriso rígido. Yuji sentiu um arrepio na espinha por um momento. Vamos lá. Yuji chegou ao salão de casamento com o coração batendo forte. Pode-se dizer que as figuras vagas ao longo do caminho eram bastante assustadoras. Claro, isso não era o mais assustador. Depois que ele chegou ao salão de casamento, o nível de terror desta cena aumentou outro nível, assustando-o e fazendo-o tremer. Como assim, um casamento? Este salão de casamento está decorado como um salão funerário. Logo, a noiva entrou. Um grupo de pessoas entrou em grande número, todos como figuras de papel, fazendo o coração de Yuji tremer. Especialmente os olhares desses caras, que pareciam estar fixos nele, fazendo tremer ainda mais. O que está acontecendo? Os olhos desses caras são estranhos e estão todos olhando para ele. Por um momento, Yuji sentiu um tremor no coração e começou a se curvar ao céu e à terra sob o comando dos servos. Na verdade, quando ele viu a pequena mão da noiva, algumas ideias ainda passaram por sua mente. Essa mão era muito bonita. Dava para ver que era de uma beleza. Enquanto ele se perguntava se realmente teria que entrar na câmara nupcial, uma criada os guiou até a casa dos fundos, olhando para o quarto levemente iluminado. Olhando para a noiva andando ao lado, Yuji não pôde deixar de esperar ansiosamente em seu coração. Até sua coragem aumentou um pouco. Família, agora vou levá-los para o quarto nupcial. Vamos ver se esta noiva é bonita. Dizendo isso, Yuji cerrou os dentes e continuou caminhando em direção à porta. No entanto, neste momento, a tela de comentários da transmissão ao vivo ferveu. Alerta máximo, todos os combatentes, preparem-se para prestar atenção ao streamer. Você caminha corajosamente para frente, não olhe para trás, streamer. Não importa o que você veja na frente, você deve aguentar. Estamos todos aqui com você. O que vocês estão dizendo no andar de cima? Por que não consigo entender uma palavra?
É normal você não entender. Viemos da transmissão ao vivo do Zange ao lado para assistir friamente. Não sei mais nada. De qualquer forma, o Zange do lado desmaiou aqui. Sério? E o Gé naturalmente não se importava em olhar para os comentários da transmissão ao vivo. Ele apenas continuou andando para frente, com o coração na garganta. Ele estava prestes a entrar no quarto nupcial. Ele estava tão animado em seu coração. Ele nunca imaginou que uma casa mal-assombrada pudesse ser projetada como esta. E ele também exclamou em seu coração que esta casa mal-assombrada é realmente diferente de antes. Pode-se dizer que é mais assustador e tem um estilo único. Isso torna a brincadeira dolorosa e prazerosa. Foi depois que ele abriu a cortina à sua frente que um caixão apareceu diante dele. Um caixão preto com a tampa aberta. Pode-se dizer que estava convidando-o a se deitar.